Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal 2 ou Mais. E hoje vamos falar sobre o segundo livro de Reis, capítulos 15 e 16. Sim, são capítulos que a gente vê aí, parece que uma sequência, né, de conspirações, de guerras, né, mas espiritualmente revelam algo muito importante, porque nós temos reinados aí, né, uma geração de reis que são politicamente ativos, são militarmente fortes, né, mas completamente enfraquecidos espiritualmente. Sim. Então, vamos ver aí o perigo dessa religiosidade sem uma transformação verdadeira, né? Uma transformação de fato. E uma coisa que eu pude perceber eu pude entender o porquê que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Era muito por conta dessas guerras, né? Por conta dos dois reinos separados, né? O reino do sul, o reino do norte, né? Que a capital do reino do norte era em Samaria, né? Então aí você começa a entender quando Jesus aborda aquela mulher no poço, né? A samaritana, e aí tem aquela questão que ela fala: ué, mas como é que você, um judeu, está falando comigo? A gente passa a entender porque estamos conhecendo a história de Israel e de Judá. Sim. Isso é muito legal, né? Sim. E como Jesus derrubou essa barreira, né? Sim, com certeza. Azarias, um rei forte, mas marcado pela lepra. Azarias, também chamado de Uzias, em outros textos, reinou por muitos anos e foi considerado um rei relativamente certo diante do Senhor. Porém, mesmo sendo um bom administrador e um rei forte, terminou leproso. É aquela velha história, não adianta obediência parcial. Obediência parcial também é desobediência total. Ainda é. O detalhe importante é que em 2 Reis não explica a causa diretamente, mas em 2 Crônicas 26 descobrimos que sua lepra veio após o orgulho tomar conta do seu coração. Uma vida pode começar humilde e terminar contaminada pelo orgulho espiritual. Uzias quis ultrapassar limites espirituais que Deus deu a ele, que Deus não deu a ele. Tentou exercer função sacerdotal sem o chamado para isso. E a aplicação é que nem toda autoridade é autorização espiritual. Sucesso sem vigilância produz soberba. Há pessoas que vencem guerras externas, mas perdem a guerra contra o ego. E aqui uma curiosidade muito interessante é que mesmo leproso, Uzias continuou vivendo isolado enquanto seu filho governava parcialmente o reino. Isso mostra como uma contaminação espiritual pode afetar toda uma estrutura. Você vê que ele realmente paga o preço. Não adianta ser bom aos olhos naturais. Se você desagrada ao nosso Senhor, né? Não tem muito o que fazer. Inclusive foi assim com Salomão, né? Sim. Perdão. 2. Os altares não foram tirados. A gente vê lá que essa frase aparece repetidamente, né? Sim. Todavia, né? Porém, os altares não foram derrubados. Porém, os altares não foram derrubados. Toda hora. Dá vontade de ir lá e derrubar esses altares. Não, e todos esses que não derrubaram os altares pagaram o preço, né? Os altares eram locais de adoração espalhados pelo povo. Alguns até eram usados para adorar ao Senhor, mas fora do padrão estabelecido por Deus. Deus não quer apenas adoração sincera. Ele também se importa com alinhamento e obediência. Muitos reis fizeram o que era correto, mas toleraram os altares. Isso representa áreas que não entregamos totalmente ao Senhor. Então, qual a aplicação disso? Há pecados que não governam mais a pessoa, mas ainda permanecem escondidos. Isso é muito profundo, é forte.
Ambientes de idolatria tolerados se tornam fortalezas futuras. O que não é removido hoje pode destruir amanhã. Tolerância espiritual hoje pode virar escravidão amanhã. Você vê que nós mesmos produzimos os nossos cativeiros, né? Sim, totalmente. E aí o perigo de você, de fato, não viver uma vida transparente com Deus. Porque não adianta você estar lá na adoração, eu vou pra igreja, eu adoro o Senhor, eu boto um louvor, eu fico adorando o Senhor. Tá, mas e o relacionamento? E a obediência? E o alinhamento, né? O coração ali. Sim. Mas não só a questão do coração no sentido de adoração, né? Eu acho que é no sentido também da mentalidade. Sim, com certeza. E a gente entra até lá em Romanos 12 e tal, né? Dessa mudança de mentalidade, dessa transformação real de viver pelo Senhor, estar alinhado, obediente a Ele, confiar nele todos os dias, todo o tempo, né? Sim. Não é só em momentos específicos. 3. A velocidade da corrupção espiritual em Israel. Nesse trecho, vemos vários reis surgindo e caindo rapidamente. Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías e Peca. Pecaías e Peca. Muitos deles governam pouquíssimo tempo e morrem assassinados. Inclusive, teve um que governou só 6 meses. Teve um, acho que governou menos até. Agora eu não vou lembrar, mas eu menos. também não lembro exatamente o questão nome. De meses, assim, poucos meses. Quando Deus deixa de ser o centro, o poder vira guerra de vaidade. O Reino do Norte estava completamente instável. Havia golpes, traição e violência constante. E aqui a aplicação. Ambição sem temor produz destruição. Uma geração sem princípios vive em ciclos de caos. Onde não há altar, surgem conspirações. E aqui a curiosidade desse tópico é que Zacarias foi o último descendente direto de Jeú, cumprindo exatamente a profecia dada por Deus em 2 Reis 10:30. Isso mostra que Deus cumpre promessas, ele sempre cumpre, mas também cumpre juízos, né? Sim. Isso aqui é muito forte também. 4. Menahem e a brutalidade de um coração endurecido. Nossa, muito bizarro. Menahem atacou a cidade de Tipsa de forma cruel, rasgando mulheres. Ai, gente, não Isso gosto nem. é. Isso é muito forte da gente Muito falar, da gente forte. ler. Não vou nem. Enfim, Sim. Esse é um dos textos mais violentos do livro. O pecado constante endurece o coração até destruir a sensibilidade humana. Israel havia se afastado tanto de Deus que a crueldade virou ferramenta política. Deus que me defenda. Que nos defenda. Com certeza. A aplicação: uma geração distante de Deus perde compaixão? Ora. O pecado nunca permanece controlado, o coração endurecido normaliza o absurdo. Toda vez que a presença de Deus diminui, a violência cresce. Que coisa, né? Assim, qualquer semelhança não é mera coincidência com o que vivemos hoje, né? Inclusive no nosso estado, né? Sim. É muito incrível como é que a gente percebe que os lugares onde as pessoas não andam em Cristo, a violência ela é altíssima. Enfim, não vou nem entrar muito nesse assunto. Porque a gente já entra na questão política, cultural, social, enfim, e tudo mais. O intuito aqui não é esse. O perigo das alianças carnais. Manaém paga tributo ao rei da Assíria para manter o seu poder político. Em vez de confiar em Deus, ele compra proteção humana. 34 toneladas. Loucura. Ora, novamente. Se não é mais uma... Não, deixa quieto. Quem perde a confiança em Deus começa a depender excessivamente de sistemas humanos,
Israel começou a se tornar escravo politicamente porque já estava escravo espiritualmente. E aqui a aplicação desse tópico é: nem toda solução rápida vem de Deus. Há alianças que aliviam momentaneamente, mas escravizam depois. E a dependência errada gera perda de liberdade espiritual. Esse foi o início mais intenso da dominação assíria sobre Israel. Acho que aqui não tem nem muito o que acrescentar. Porque, né? Também é mais uma coisa que é super atual. Sim. Mas, enfim. Agora eu fico só pensando, eu falo, ai, gente, tanto esforço para tirar esse povo do Egito. Para fazerem tanta besteira, uma atrás da outra. Mas é isso, a gente não pode falar muito porque Sim. é sobre a gente. Então, 6. Peca e o avanço do juízo de Deus. Aqui, a Assíria começa a tomar cidades importantes de Israel e levar o povo cativo, lá em 2 Reis, no capítulo 15, versículo 29. A chave espiritual. O juízo raramente chega de forma instantânea. Primeiro vem pequenos rompimentos. Israel ignorou profetas durante anos e agora começa a colher consequências nacionais. E põe anos nisso, né? Ou seja, pequenas concessões geram grandes perdas, o afastamento gradual de Deus produz destruição gradual, Deus avisa antes de permitir o colapso, e aqui fica uma reflexão. Antes da queda completa, Deus sempre envia sinais. Sem mais. É isso. Estejamos atentos. 7. Acais, um rei que escolheu copiar o mundo. Acais foi um dos reis mais perversos de Judá. Ele praticou idolatria, queimou o próprio filho, seguiu costumes pagãos. Quando a referência deixa de ser Deus, o mundo se torna padrão. Acais não pecou, ele institucionalizou o pecado, que é pior ainda, né? Poxa, não sei por que eu lembrei de certos arquivos. Deixa eu ver. Opa! Toda geração imita aquilo que admira. Quem perde o temor absorve a cultura ao redor. O coração distante de Deus sempre procura substitutos espirituais. O sacrifício de filhos era a prática associada ao culto de Moloque, algo extremamente condenado por Deus. Inclusive, tem uma marca de sapato feminina que ela é consagrada ao Moloque. É só você fazer uma junção aí, uma troca de letras, que você vai identificar rapidamente de qual marca eu estou falando. Eu não vou falar aqui, mas é só vocês que estão aí ouvindo, Moloque, troca aí algumas vogais, e aí você vai identificar, tá? É uma marca consagrada a Moloque, porque esses deuses ainda atuam hoje em dia. Baal, Azerá, eles ainda são deuses que estão aí, né? E uma dica: evite essa marca, assim como tem outras. Se você buscar informação, você vai encontrar. Hoje a internet ela é um poço de informação. Basta você buscar. Sim. São fortes emoções, gente. A gente vai assim. Esses capítulos eita realmente. Atrás de eita, né? Nossa, coisas muito pesadas. Sim. Enfim. 8. O altar copiado da Assíria. Acais vê um altar pagão em Damasco e manda copiar exatamente o modelo para Jerusalém. Meu Deus. Isso é extremamente simbólico.
O mundo sempre tentará remodelar a adoração. Acais não destruiu totalmente o altar do Senhor. Ele apenas colocou algo estranho no centro. Isso representa mistura espiritual. Nem toda modernização espiritual vem de Deus. Há igrejas que mantêm aparência de altar, mas perderam a essência da presença. O perigo não é apenas abandonar Deus, mas adulterar a adoração. Então, uma reflexão forte é: mistura espiritual é uma idolatria sofisticada. É o típico: vou usar Deus e Jesus para minha conveniência. Eu gosto de Jesus porque Jesus é amor, eu amo Jesus, ele é por amor. Ai, qual é o seu signo? Ai, não sei o quê. Ai, eu vou fazer um mapa astral. Ai, eu vou, sei lá, fazer um ritual aqui da lua cheia. Simpatia. Ai, mas, vou fazer uma simpatia. Ai, mas Jesus é muito maravilhoso, eu amo Jesus. Ai, vamos Como lá. é que é aquela que está aí na moda agora? Geometria parental. Aquela que eu tinha falado com você, que eu tinha ouvido sobre constelação familiar. Gente, eu já passei por tudo isso, tá? Eu já passei por tudo isso. Eu era da nova era, eu era toda mística, a fada mística. Quase angélica, né? Eu já passei por tudo isso. Tudo isso. Mas graças ao bom Deus. Mas assim, eu posso afirmar, é um buraco sem fim. É uma rodinha de rato. Você nunca tem paz. Você tá sempre querendo mais e mais, você quer saber qual é a previsão e você vive. Você não é livre. Não é livre, você fica preso. Porque você fica querendo saber, não, eu não posso fazer isso porque Mercúrio tá retrógrado, porque eu não posso não sei o quê. Porque não a posso previsão... comer tal coisa. Não posso comer tal coisa. Porque a previsão da semana, dos astros é assim, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que... Sabe, você vive numa ritualística de vida. Você vive num cativeiro. Num cativeiro. Então, assim, por isso que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque às vezes as coisas se misturam e a gente dá umas legalidades e umas permissões, né? Sabe? É isso que às vezes eu até comento muito na internet. Falo, cara, parem de usar Jesus para a própria conveniência. Fora os textos que retiram da Bíblia para poder... Todo texto fora de contexto gera pretexto. Muito bom. Eu ouvi isso de um pastor e é a pura verdade. Sabe? Então, assim, não adianta misturar as tintas, tá? Quando a gente é verdadeiramente resgatado, a gente tem a oportunidade que Deus nos dá. Ele dá uma oportunidade, assim, única na vida. E é um processo, né? E é um processo para você se desfazer de tudo. Só que quando você é arrebatado por esse amor, você é quebrantado, você chega assim... Cara, aí você vê que você é livre, que é só você confiar nele. Sim. Que diferente do que a gente imagina, que, mas obediência, eu tenho que fazer o que o Senhor manda. Não, cara. Essa é a verdadeira liberdade. Você confia nele, você sabe que ele vai te entregar o melhor. Você tem um pai. E ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. E ele é um pai que nunca falha. Amoroso, ele é fiel, misericordioso. Sabe? Então, assim, quando a gente, né, vê as pessoas falando, cara, eu sou testemunha. Eu passei por muita coisa espiritual. Muitos caminhos espirituais. E eu nunca... Assim, tem desafios? Tem. Jesus nunca garantiu. Ele falou, pegue a sua cruz e me siga. Não vai ser algo assim... Mas tem de bom ânimo. E é uma paz. Sim. É uma paz que excede todo entendimento. Tipo, você tem os seus desafios, você passa ali as coisas, porque todo mundo vai passar. Mas você sabe que você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Você nunca mais vai estar sozinho. Aleluia. Entendeu? Então, assim, não vamos misturar, tá? Jesus não foi feito Deus e Jesus. Deus, Jesus, nosso Senhor, nosso Pai. Ele não foi feito para nossa conveniência. Ele não compactua com o pecado. Ele é amor, ele é misericórdia.
mas não adianta você querer misturar as coisas, porque Sim. não vai funcionar. 9. O sacerdote Urias e o silêncio perigoso. O sacerdote Urias simplesmente obedece ao rei e ajuda a implementar o altar pagão. Ele não confronta Acais. O silêncio de líderes espirituais pode acelerar a corrupção de uma geração. Urias preferiu agradar ao rei em vez de honrar a Deus. Nem todo silêncio é sabedoria. Há momentos em que se calar é cooperar. Liderança sem coragem perde autoridade espiritual. E aqui a reflexão é que quando um altar perde a voz, o pecado ganha o quê? Espaço. É o famoso silêncio dos bons, né? É o quem cala consente. Ai, ai. 10. Mesmo em meio ao caos, Deus continuava falando. E aí um panorama geral, né, que a gente tem aqui. Apesar da decadência política e espiritual, Deus ainda levantava profetas nesse período. O cenário parecia perdido, mas o Senhor não havia desistido completamente do povo. O caos nunca impede Deus de continuar trabalhando. Mesmo quando os reis falham, Deus continua soberano, a palavra continua viva e o arrependimento ainda é possível. Então, uma aplicação aqui para a nossa vida é: Deus continua chamando pessoas em tempos de decadência. Sim. Se posicione. Crises não anulam promessas. Crises são os desertos, né? É o tempo ali de preparação, Sim. né? E o deserto ele não é um lugar de permanência, só de passagem. A escuridão de uma geração é oportunidade para profetas se levantarem. Aleluia. Isso aqui que a gente tem que ter em mente sempre. Que a gente está vivendo, a gente vai viver tempos mais E é o que a gente está fazendo, né? Esse canal aqui, ele nasce com essa essência. Sim. De ser mais uma voz para o reino, né? Exatamente. Para resgatar almas, para fazer com que pessoas que estejam desigrejadas possam voltar a congregar, né? Ou então para fazer com que esse fogo do Espírito que está dentro de você, ele possa ser de fato intensificado. E aqui uma conclusão geral dos capítulos. O perigo da mistura espiritual nunca dá certo, nunca dá certo. A consequência da idolatria tolerada, o peso de lideranças corrompidas e como uma nação se enfraquece quando abandona o temor de Deus. Mas também mostra algo perigoso. Algo poderoso. Perdão. Deus continua observando, falando e levantando homens fiéis, mesmo em tempos sombrios. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. E aquele momento, né? Pessoal, vou pedir desculpa hoje para vocês. Hoje eu tô meio doentinho, eu passei mal o dia inteiro, mas isso aqui é um compromisso com o Senhor, não é apenas por nós, né? Então eu tô aqui e tenho certeza que em breve eu vou estar 100%. Mas isso também não me impede de fazer o quê? Perguntas para reflexão. Eu guardei minha energia toda para esse momento. Sim, agora veio o fogo do Espírito. Aleluia. Vamos lá. Quais são os altares que ainda permanecem na minha vida? Áreas em que eu sei que desagradam a Deus, mas eu continuo tolerando. Qual o seu pecadinho de estimação? Você sabe que está desagradando? Eita! Eu sei do seu. Sabe? Rapaz. A gente está no processo, não e tem você jeito. também sabe o meu. Ah, mas
Todos nós nascemos nessa condição de pecadores e tem algumas coisas que são realmente mais difíceis da gente se deixar para trás, mas nós estamos aí. O importante é não desistir e não abandonar os caminhos do Senhor. 2. Em algum momento tenho buscado mais segurança em pessoas, dinheiro, influências ou estratégias humanas do que na direção de Deus, como fizeram os reis de Israel. E aí? É aquela situação. Teve alguma crise, algum desafio, você procura todas as possíveis soluções, aí nada dá certo, aí você fala, ai meu Deus, entra na causa. Ou na verdade, primeira coisa que você vai fazer, Senhor, entregue em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Eu passei por uma situação semana passada, como alguns sabem, eu sou motorista de aplicativo, rodo muito pela plataforma da Uber e estava com uma situação de os motoristas não conseguirem movimentar o dinheiro. A conta ficou travada, né? Ficou indisponível ali o serviço. Cara, uma loucura. E eu vendo várias pessoas falando na internet sobre essa questão, pessoas com mais de 5 mil reais travados e não conseguiam abastecer o carro. Eu não passei nenhuma dificuldade. Deus proveu tudo. Quando eu precisei fazer Pix, eu consegui fazer. Verdade. Quando eu precisei transferir o dinheiro, eu consegui transferir. E tem pessoas ainda que estão reclamando que não conseguiram. Fizeram a transferência, gerou comprovante, mas o dinheiro não caiu na conta. Por quê? Porque eu virei para o Senhor e falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Vai ser de acordo com a tua vontade. E aí, às vezes, a gente não entende por que pessoas passam por uma situação difícil e você não, e vice-versa. Onde está o seu coração? Pessoal, entregue-se, renda-se à vontade do Senhor. Porque vai vir desafio, mas Ele já nos deu a vitória. Aleluia. Né? É isso. Vamos lá. O meu coração está sensível à presença de Deus, ou o pecado tem endurecido minhas atitudes, minhas palavras e minhas decisões? E aí? E aí? E aí, pessoal? 4. Tenho sido influenciado pela cultura e pelos padrões deste mundo, como Acais foi, ou tenho permanecido firme nos princípios da palavra? Essa é profunda. Essa é muito profunda. Isso aqui dá pra gente até destrinchar, né? Destrinchar um pouco, porque a gente tem que estar apto também a circular pelo mundo. Sim. Ele não pode ficar trancado em casa numa bolha, né? Achando, ai meu Deus, isso aqui vem do Senhor, isso aqui, ai meu Deus. Não. Nós temos que ser uma carta viva. Uma carta viva, temos que ser luz, né? Sim. Iluminarmos os lugares, mas tem coisas que têm coerência na nossa caminhada. Sim. E outras não. Tem lá na academia que eu treino, tem uma menina que ela sempre chega com uma cruz pendurada no pescoço. Mas pensa numa pessoa que só vive reclamando, uma pessoa pesada. E aí você vê que pessoas assim, elas fazem um marketing tão negativo, que aí você fica assim, ai não, poxa, que pessoa chata. Aí você une uma coisa a outra. Ah não, todo cristão é chato. Uhum. E aí você bota todo mundo dentro de uma caixa, e não é, sabe? Não adianta você ser aquele chatão, que onde você chega, ai meu Deus do céu, lá vem o chatão. E assim, né, você acaba usando aquilo ali por pura vaidade, não tem significado nenhum. É só um adereço. É só um acessório. Sim. Entende? Então, vamos pensar aí. E 5. Se Deus examinasse hoje o meu altar espiritual, ele encontraria uma adoração verdadeira ou apenas aparência religiosa? Acabamos de falar aqui, né? Parece até que eu me adiantei, né? E é sobre isso. Então, não vamos ficar na superficialidade. Não é tempo de ficar no raso, né? Mas sempre pedindo sabedoria, discernimento para o nosso Pai,
que Ele nos conceda essa oportunidade, né, de nos colocar bem posicionados, de forma correta em tempos difíceis, né? Sim. Porque estamos vivendo tempos difíceis, ficarão um pouco mais difíceis, né, para quem lê a palavra, quem conhece, né, sabe. Mas a garantia é que Jesus está voltando. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, assim... E aí, pessoal, vale também daquela passagem em Ezequiel 47. Como está a sua profundidade em Deus? É água nos tornozelos, nos joelhos, ou já passou dos lombos? Está na hora de você deixar que Deus preencha tudo aquilo que você não consegue sozinho. Sim, exatamente. Criar espaço para que Ele possa... Sim. E, pessoal, não se esqueça, nós estamos aqui para te dar todo o suporte preciso. Conta com a gente, manda mensagem, tem o nosso Instagram, você também pode nos mandar um direct. Se precisar de oração, qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Afinal, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, Ele estará presente e nos ouvirá. Tá bom? Esperamos você aqui amanhã, tá? No mesmo horário, mentira. Cada dia é de acordo com como Deus permite que aconteça. Mas nós estaremos aqui. Amém. Tá bom? Combinado. Combinado? Shalom.